Ok, olá, acho que estamos on. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Entre Mares, uma iniciativa da Direção Regional dos Assuntos do Mar, dos Açores, que se vai prolongar até o dia 8 de junho, que é o Dia Mundial dos Oceanos, diariamente, aqui às 5 da tarde. O meu nome é Inês Gomes, colaboro há cerca de 2 anos com esta Direção Regional e mais recentemente através do programa Blue Açores. Hoje vamos então continuar a falar sobre pesca e sobre conservação do oceano e temos connosco o Pedro Afonso. Para quem ainda não conhece o Pedro é investigador sénior do IMAR e do Oceanos da Universidade dos Açores, é doutorado em Biologia Marinha pela Universidade do Havaí, tem uma ampla experiência em ecologia comportamental de peixe e na sua aplicação na gestão espacial de recursos marinhos e atualmente lidera a equipa responsável pela implementação e monitorização da rede regional de áreas marinhas protegidas costeiras dos Açores. Então, boa tarde, Pedro, e obrigada por teres aceito este Olá, desafio. boa tarde a todos. O tema de hoje é então como conciliar a pesca e a conservação costeira. E penso que seria importante começarmos um bocadinho aqui pelo princípio, sobre este conceito do que é a pesca costeira nos Açores e saber a tua opinião sobre se a sobrepesca é realmente um problema real nos ecossistemas marinhos costeiros na região. Bom, são duas perguntas de difícil resposta, na verdade, porque há muitas opções para responder, quer a uma, quer a outra. Dependem muito daquilo que é a percepção das pessoas, quer em relação à definição do costeiro, quer em relação à definição de sobrepesca. E, aliás, curiosamente ou não, nós estamos agora, uma equipa, portanto, a equipe do Gampa está entre outras coisas, a lidar com um relatório para a administração sobre uma espécie de um raio-x, um estado de situação sobre os recursos costeiros dos Açores, que está bastante interligado também com outro trabalho centrado sobre a rede de áreas marinhas protegidas costeiras. E nós temos andado muito à volta destas duas perguntas. O que é a pesca costeira? E agora, precisamente, se há ou não há sobre a pesca costeira. Bom, de facto, definir pesca costeira nos Açores não é a mesma coisa do que definir pesca costeira, pronto, no continente ou numa zona continental da Europa ou de outra região do mundo, por simples razão de, como toda a gente sabe, se definirmos a costa por zonas de pouca profundidade, com espécies típicas de pouca profundidade, como é normal, isso aqui nos Açores quer dizer que, em alguns sítios, se nadarmos durante 5 minutos, já estamos fora da zona de costa. Enfim, passo o exagero. Mas claramente, se usarmos um barco e nos afastarmos um pouco do porto, em direção ao mar aberto, já estamos sobre profundidades de centenas de metros. Coisas que numa zona continental só se atinge depois de navegar dezenas de milhas, tipicamente, ou até centenas, em algumas regiões do globo, não é? Portanto, aqui nós temos que definir a pesca costeira não só por esse critério, mas também por outros critérios, como, por exemplo, o tipo de pesca que se faz, não é? Já que estamos a falar de pesca, que tipo de pesca é que se faz na costa que não se faz fora da costa? E aqui também, eu diria até por boas razões, não é assim tão fácil definir o que é a pesca costeira, porque, ao contrário de outras regiões do globo, na região dos Açores, historicamente, e até aos dias de hoje, nós não temos a chamada pesca industrial, não é? Aquela pesca com maiores capturas e também com maiores impactos, como toda a gente sabe, que se praticam em tantas zonas do globo, por exemplo, a pesca de arrasto, não é? Que são pescas responsáveis por grande parte das capturas a nível mundial, mas também são pescas responsáveis por alguns problemas mais graves de sustentabilidade que existem a nível mundial, pelo mundo inteiro, não é? Nós não temos essa pesca, porque de facto, se ela é pouco sustentável nessas áreas, muito mais o seria aqui, mas também não temos grandes pescas que possam considerar industriais, mesmo de anzol. Temos uma pesca que é chamada pesca do troll, como se diz cá na região, que é essencialmente palangre de fundo, que é uma linha com muitos anzóis, colocada durante
um determinado número de tempo no fundo, ou junto ao fundo, ou um pouco afastada do fundo, mas fixa, e que é a pesca que desde os anos 80, meados dos anos 80, foi introduzida na região em larga escala, mas, enfim, não se pode considerar uma pesca industrial, é uma pesca semi-industrial. E, portanto, se nós usarmos essa definição, e uma vez que em anos mais recentes a região decidiu, a região e o setor da pesca em conjunto, decidiram progressivamente retirar das zonas mais perto da costa, portanto mais costeiras, essa pesca e manter apenas outro tipo de artes de pesca mais artesanais, como por exemplo a linha de mão, ou até a rede de amalhar, ou os cofres, a apanha de lápis, etc, etc. Então aí podemos considerar que a pesca costeira, se calhar, é algo relativamente próximo dos portos de atuação dos barcos e que só é praticada por embarcações pequenas, chamada pesca local, ou da pesca lúdica, não é? Da recreativa, e que só usa essas artes, portanto, escolhendo os palangos, etc. Que atualmente quer dizer uma área ao redor da costa das ilhas que varia entre as 3 e as 6 milhas náuticas, não é? Que é quase o dobro em quilómetros. Digo entre as 3 e as 6 milhas náuticas porque atualmente a legislação nos Açores determina as 6 milhas náuticas como o limite a partir do qual pode utilizar o palango. Mas na realidade há 2 ilhas, nomeadamente a Terceira e São Miguel, que têm uma exceção que permite a utilização até a partir das 3 milhas náuticas. Portanto, de qualquer das formas, entre as 3 e as 6 milhas náuticas estamos a falar já de fundos de grande profundidade. Portanto, a pesca costeira é este conjunto, esta miríade de artes que nos Açores é praticada, algumas há séculos, outras nem tanto, que pode ir desde a apanha de caranguejo e de lapas entre marés, não é? Até à pesca de profundidade praticada com linhas de mão, quer seja num estilo mais artesanal ou agora com recurso a carretes elétricos, um bocadinho mais modernas, mas feita no raio da ação das ilhas. Portanto, é aquela pesca que é feita, que se sai durante um dia para fazer essa pesca, não é? Portanto, nesse momento, isso para nós é a definição atual de pesca costeira. Esta é a primeira pergunta, não é? Falta a segunda. Bom, a segunda ainda é mais complicada do que a primeira. Porque... Só para relembrar, a segunda pergunta era saber a tua opinião sobre se a superpesca é realmente um problema nos ecossistemas marinhos dos Açores. Bom, há várias maneiras de tentar resolver essa pergunta, não é? Uma delas é ir ao café e ter conversas com as pessoas que têm alguma experiência de pesca e cuja experiência se mede por décadas. Porque normalmente estes fenómenos de sobrepesca ou de sobreutilização dos recursos naturais, pode ser da pesca como outros, mas estamos a falar de recursos vivos, selvagens, são fenómenos que se medem por escala de décadas e não de um ano para o outro. Ainda que por vezes possam existir os chamados colapsos dos estoques muito rapidamente, em 2, 3 anos, lá está, depois de se aplicar um tratamento de choque de pesca, não é? Portanto, pescas super intensivas num período muito curto de tempo. Os Açores, por natureza, por causa daquilo que eu falei, em relação às artes de pesca artesanais e de subsistência, que são essencialmente as que utilizamos aqui, tem vindo historicamente a estar mais ou menos isento desses fenómenos de colapso populacional súbito, digamos assim, não é? Há alguns casos, curiosamente costeiros, como por exemplo a Lapa, não é? Um caso bem conhecido. Nos anos 80 houve de repente uma grande procura da Lapa, que teve a ver com a súbita abertura do chamado mercado, enfim, da diáspora, não é? Portanto, dos Estados Unidos da América e do Canadá, que motivou uma súbita procura e captura correspondente de Lapa e que,
conjuntamente com outro tipo de fenómenos naturais que ainda não são bem compreendidos, falava-se então da famosa doença das lapas, levou de facto a um colapso, a um crash em 2, 3 anos, que depois até levou, na altura, à implementação de medidas comparativamente muito restritivas em relação a qualquer outra espécie para a região, e que ainda hoje estão em vigor, não é? Então, que é uma conjugação de medidas técnicas, portanto, tamanhos mínimos, com épocas de feno, com aquilo que foi então a primeira rede de áreas marinhas protegidas em Portugal, e que ainda hoje existe, que são as zonas da Penha, não é? E que existem em todas as ilhas. E, portanto, esse é um caso, mas é um caso um pouco isolado. Agora, de facto, também é verdade que a esmagadora maioria das pessoas que têm mais experiência na pesca, portanto, aquelas pessoas que já pescam há décadas, são unânimes em reportar um decréscimo progressivo dos recursos, incluindo os costeiros. É claro que, do ponto de vista científico, é sempre difícil aferir o que é que quer dizer o decréscimo numa conversa, digamos assim, não científica, com uma pessoa que tem, no entanto, muita experiência, porque foi acumulando empiricamente ao longo da vida a observação, não é? Foi vendo cada vez menos quantidade, mesmo esforço, ou ao contrário, ou pior ainda, cada vez menos quantidade por cada vez mais esforço para apanhar essa cada vez menor quantidade. E isso é informação muito importante mesmo para a ciência, não é? E depois há abordagens mais científicas, chamado avaliação de recursos pesqueiros, portanto, onde os cientistas tentam aplicar modelos matemáticos complicados e coisas do género para responder a essa pergunta, para saber se de facto isto é um bocadinho quase como um videogame, não é? Quer dizer, temos populações naturais destas espécies, depois temos uma data de fatores naturais que explicam, digamos assim, a evolução natural dessas populações. Ou seja, as populações também têm mortalidades naturais, não é só mortalidade pela pesca, têm doenças, têm anos excelentes daquilo que a gente chama o recrutamento, que é a criação, digamos assim, mas, regra geral, têm muitos anos muito maus. Portanto, todos estes fatores atuam em conjunto para explicar o estado atual dos focos, não é só a pesca, não é? Portanto, é bastante complexo. No caso... Deixa-me só pegar um bocadinho as suas palavras, no caso de ir ao café e perguntar a percepção. Achas que a nível regional, se eu fosse a conversa de café no Faial vai ser igual à conversa de café em São Miguel ou no Corvo? Sobre os não, eu penso que há diferenças entre as ilhas, mas a verdade é que eu penso que há uma grande diferença, por exemplo, entre as ilhas e entre o continente português, que a vivência, enfim, das pessoas com o mar e a sua relação com os recursos do mar, quer seja a nível profissional ou de subsistência ou simplesmente, como se diz na lúdica, uma natureza bastante diferente da generalidade das comunidades no continente. Mas mesmo dentro da região há diferenças muito grandes. Eu penso que toda a gente compreenderá que há uma diferença muito grande entre uma ilha como, por exemplo, o Corvo, que tem apenas cerca de uma dúzia de pescadores com atividade parcial, digamos assim, na sua grande maioria, para uma ilha como São Miguel, que tem mais de 50% da população, que tem claramente bastante mais de 50% da população flutuante que está na pesca, não é? Que tem até um modelo de pesca, digamos assim, e o tipo de artes de pesca que são usadas bastante diferente daquelas que são usadas na maior parte das outras ilhas. Por exemplo, em São Miguel, usa-se muito o troll, o tal troll, não é? Tradicional, não é tradicionalmente, estamos a falar tradicionalmente nos últimos 30 anos. Não estamos a falar nos últimos 300 anos, não é? Agora, a verdade é que a diminuição aparente dos recursos em São Miguel tem levado a um esforço continuado para tentar apanhar, digamos assim, cada vez menos por cada vez mais esforço. Mas depois isso também tem inevitavelmente reflexos no rendimento da pesca. E a forma como a pesca está organizada, por exemplo, em São Miguel, também é algo diferente da forma como a pesca está organizada na maioria das outras ilhas. Por exemplo, os barcos em São Miguel, em média, têm bastante mais homens do que na maior parte das outras ilhas, não é? E, portanto, é preciso distribuir a riqueza por mais pessoas
que têm mais famílias atrás, etc, etc. Portanto, essas diferenças têm que ser tidas em consideração quando se tenta responder à pergunta há ou não há sobre a pesca nos Açores. E a verdade é que os dados, digamos assim, independentes da pesca, quando se fala em dados independentes da pesca, estamos a falar de dados que não os dados das descargas, por exemplo, na Lota Açores, não é? Estamos a falar de programas científicos que têm observadores ou que mandam os investigadores para baixo d'água contar os peixinhos de águas mais baixas, ou coisas do género. Ou o programa de avaliação dos cruzeiros demersais no navio arquipélago, não é? Que já é feito desde meados dos anos 90. Portanto, a ver que há diferenças muito significativas entre eles. Nós fizemos um trabalho nos últimos anos para a administração centrado nas chamadas áreas marinhas protegidas costeiras e zonas adjacentes, mas esse trabalho permite ver diferenças substanciais entre as ilhas para muitos destes recursos. Aliás, é uma coisa que as pessoas podem ver se forem à página do Governo Regional. São produtos que nós disponibilizamos até numa linguagem assim, bastante acessível, quer do ponto de vista gráfico, tem uma série de ilustrações e gráficos para as pessoas perceberem melhor aquilo que a gente diz, porque normalmente os cientistas têm uma conversa assim um bocado opaca, não é? Sim, sim. Nós podemos partilhar o link depois na caixa de comentários. Eu se calhar levava um bocadinho à pergunta seguinte, que é saber a tua opinião sobre qual será então uma ferramenta ideal, uma ferramenta mais eficaz para lidar com este problema de diferença entre ilhas e de diferença entre a exploração de recursos pesqueiros e outro tipo de recursos marinhos. Qual será a ferramenta ideal? Se umas áreas marinhas protegidas, e neste caso falar um bocadinho sobre a proteção total, portanto áreas totalmente protegidas, ou uma gestão muito mais baseada na regulação da própria pesca e das artes de pesca ou dos recursos pesqueiros? Bom, essa é uma discussão que é tida há décadas e décadas em vários sítios do mundo, não é? Como as pessoas compreenderão, um pouco por todo o mundo há, enfim, infelizmente, a evidência de que os recursos têm vindo a ser tipicamente mais explorados do que aquilo que o próprio ecossistema parece suportar. Portanto, isto, sinais sobre pesca nos Açores, que os há, já agora, acabando de responder à pergunta anterior, que os há, incluindo na zona costeira, pelo menos alguns recursos, ou pelo menos de pesca intensiva, são infelizmente a realidade para esse mundo fora. E tem-se vindo muito a falar, não é? Qual será a melhor ferramenta? Bom, a resposta é, não há uma melhor ferramenta. Essa é a resposta óbvia para qualquer pessoa que pense um bocado no assunto, porque isto é um bocado, aquilo que eu estava a dizer, é um bocado como um videogame. Se a gente tirar daqui, tem que pôr dali, mas temos que considerar a mortalidade natural, temos que considerar o recrutamento, portanto não é só aquilo que eu retiro da pesca ou não. E a forma de... Portanto, nós, quando falamos em gerir a pesca, na verdade estamos a falar em gerir os usos, não é? De facto tem havido uma grande discussão desde os anos 90 sobre se as chamadas reservas marinhas ou áreas marinhas protegidas são ou não são uma ferramenta. Bom, é claro que são, a resposta é óbvia, não é? Eu penso que é absolutamente intuitivo para qualquer pessoa pensar que se nós deixarmos uma zona intocada da pesca, e se essa zona anteriormente tinha sido permitida há décadas de pesca, e já tinha sobrepesca, por exemplo, pois é óbvio que os recursos dentro dessa zona tenderão, isto é uma simplificação, mas pronto, tenderão a aumentar com o tempo. Isso é o chamado efeito de reserva, não é? E isso é uma coisa que está demonstradíssima para um sem número de áreas marinhas, assim como já o tinha sido demonstrado nas áreas terrestres, como é óbvio, pelo mundo fora. Estamos a falar de zonas de recife de coral, como zonas de recifes temperados ou até perto dos polos, não é? E, portanto, não constitui uma novidade. Aquilo que é mais difícil é perceber se essas reservas podem ou não depois ser usadas para gerir a atividade extrativa, ou seja, a atividade da pesca.
porque nós não podemos pescar dentro das reservas, obviamente isso a priori não vai ser bom para as pescas, porque não só não se pode pescar dentro dessa zona, como potencialmente o esforço que se vai fazer nas zonas onde se pode pescar até é maior. Portanto, é preciso fazer aí uma avaliação equilibrada dos prós e dos contras. Ora bem, aquilo que a ciência tem vindo a dizer, não é? E há imensos trabalhos sobre isso, é que as zonas de reserva podem ser usadas para potenciar, digamos assim, a exportação de benefícios para zonas de pesca. Em primeiro lugar, por uma coisa que é mais intuitiva, que é, devido ao aumento da quantidade, vamos simplificar, de peixe, à medida que ele cresce dentro das reservas, ele vai tender a procurar zonas fora das reservas, isso depois depende muito das espécies, e, portanto, esse movimento de emigração vai tender a que depois haja mais peixe, mais biomassa disponível para ser pescado nessas zonas. Mas, na verdade, há um outro processo que provavelmente contribui muito mais para esse potencial benefício, que é, se nós tivermos dentro das reservas, digamos assim, populações saudáveis que se reproduzem de uma forma, digamos, desproporcional, porque, na verdade, em relação à grande maioria destas espécies, a produção é contínua ao longo da vida e exponencial, ou seja, quanto mais velho, muito mais ovos se produzem, digamos assim. E, portanto, compensa muito mais manter de uma forma permanente essas unidades populacionais saudáveis, com toda a sua produção de reprodução, que depois pode, através das correntes e de outros fenómenos um pouco mais complexos, sabemos-lo agora, ser também dispersados para zonas onde possam recrutar e tornar-se peixes capturáveis. Portanto, esta é uma espécie de um santo grau, quase que se diria, de uma série de gente na ciência para tentar ou não provar se isto é verdade. Digamos que se há cerca de 20 anos atrás não existiam evidências algumas de que tal fosse o caso, hoje em dia a história já é diferente, porque já há alguns casos que demonstram que, de facto, redes de áreas marinhas protegidas fechadas, ou seja, que conseguem proporcionar essas tais unidades saudáveis e bem desenhadas, podem, a longo prazo, resultar num aumento geral, tanto grosso, da produtividade da pesca. No entanto, também é verdade que há sempre um preço a pagar, ou seja, não há uma solução milagrosa, e aquilo que a proteção espacial, porque é disso que se trata, a palavra reservas marinhas tem uma conotação muito, muito própria, não é? Um quadro quase cultural neste mundo em que vivemos de branco e preto hoje em dia, não é? Nos últimos dias tem-nos demonstrado até à saciedade que temos que olhar mais para lá, não é? E, portanto, não há soluções milagrosas, e as reservas marinhas também não são uma solução milagrosa, é uma ferramenta que deve ser usada em conjunto com outras ferramentas para se atingir o objetivo da tal sustentabilidade. No fim de contas, tem tudo a ver com estamos a gerir o esforço de pesca, não é? Nós temos que gerir o esforço de pesca para que ele seja adequado ao nível que um determinado ecossistema consegue suportar. Quer seja através de métodos clássicos de avaliação de pescas, quer seja através de uma rede de áreas marinhas protegidas em conjugação com outras medidas, e os Açores até são uma zona no país pioneira nesse aspecto, porque desde os anos 80 que implementaram, em alguns casos, uma abordagem mista, com maior ou menor sucesso. Essa é outra questão, porque depois há uma série de questões, há uma série de fatores que intervêm no resultado final, porque uma coisa é nós publicarmos umas leis sobre tamanhos mínimos ou sobre áreas marinhas protegidas ou o que seja, e outra coisa é conseguirmos implementar as leis, que é uma coisa muito mais difícil e que implica uma série de anos de experiência. Penso que, para respondermos à pergunta, temos que conseguir chegar ao ponto em que implementamos as soluções que vão sendo apresentadas como as melhores, de forma para lá de satisfatória. Ou seja, o setor da pesca, porque é disso que se trata, o setor da pesca, tem que conseguir implementar soluções e testar essas soluções.
nós na região ainda não sabemos se as áreas marinhas protegidas podem ou não contribuir para a gestão da pesca. Talvez o único caso, como eu disse, seja o das lapas, que deu alguma indicação nesse sentido, mas que padece também de outros tipos de problemas na sua implementação. Portanto, para conseguirmos responder a essa pergunta, aliás, do ponto de vista dos recursos costeiros, mas a mesma coisa poderia dizer em relação aos recursos ditos demersais, da pesca profunda, goragem, etc. Se nós quisermos aplicar soluções espaciais às marinhas protegidas, temos que ser capazes de testar, de facto, com um horizonte temporal interessante, para podermos concluir se de facto elas são ou não úteis. Há outras experiências boas na região, como por exemplo a reserva do Condor, que já não é costeira, e tem do Monte Submarino, ainda que seja um Monte Submarino muito próximo da costa, mas que também deu algumas indicações interessantes do ponto de vista do seu potencial para gerir estoques de pesca, mas não ainda para gerir a pesca em si, porque lá está, para isso temos que passar para o nível em que possamos ver se há impactos em toda a atividade, não é? Se uma rede de reservas, em conjugação com outras medidas técnicas, pode oferecer um resultado final que seja atrativo, digamos assim, não é? Que permita... Eu acho que sim, eu acho que foi bem respondido e no fundo é mesmo isso. A gestão do mar e dos recursos é no fundo uma gestão de pessoas e dos usuários e das expectativas e da capacidade de cumprir e fiscalizar o que se está a propor e de cumprir também com as metas que as próprias reservas se propõem ao início. Sim, há aqui um comentário interessante aqui, do João Neves, que diz que a solução não passa só por legislar sobre pesca, mas sim de soluções aos players que são afetados. Pois, evidente, e nas zonas costeiras, que era o tema da conversa de hoje, isso ainda é mais evidente, porque a grande diferença entre a costa e a zona, enfim, mais offshore, é que na costa há muito mais players, como diz aqui o João Neves. Ou seja, há muito mais utilizadores, há muito mais interessados, não é? E cada vez mais, agora que já não se trata só de pesca, não é? E nós sabemos que estes usos não extrativos, portanto, podemos estar a falar das marítimo-turísticas, que baseiam a sua atividade na observação e não na captura. Também há as outras, como por exemplo a pesca desportiva, mas pode ser a observação de tubarões, ou pode ser o whale watching, pode ter, bem, enfim, a apanha de baleias, penso que já é uma questão relativamente pacífica hoje em dia, ou enterrada, mas não está, por exemplo, em relação aos peixes costeiros, não é? Porque de pouco serve anunciarmos que temos a pérola do Atlântico para atrair os mergulhadores e depois chegar aqui e afinal a pérola do Atlântico já só tem peixes pequeninos para oferecer, como temos ouvido falar aí, queixas de muitas marítimo-turísticas no mergulho, etc. Portanto, aí as áreas marinhas protegidas têm uma vantagem, ou eu diria uma coisa para oferecer, que é, independentemente dos seus potenciais benefícios para gerir a pesca, elas servem de facto para gerir conflitos. Como? Dizendo, bem, tu agora vais para ali, tu vais para ali, o outro vai para o outro, ou seja, tentar, enfim, gerir conflitos através da separação de atividades. Quase que ter zona para uma atividade, zona para outra, etc. Esta tem sido uma forma um bocado pragmática de ver as coisas em muitos países mais recentemente, por acaso os Açores até têm feito isso, não é? Inclusivamente têm sido criadas algumas reservas de pequeníssima dimensão, mas são-no, precisamente para tentar resolver conflitos, nomeadamente entre empresas de mergulho e a pesca, até muito pesca lúdica, mais do que a comercial. E, portanto, sim, de facto, as soluções têm que ser consideradas desde o início, por isso é que é tão importante envolver em quaisquer legislações, em qualquer método ou sistema de avaliação e de gestão, desculpem, tem que se envolver as pessoas interessadas desde o início do processo. Mas aqui há uma coisa muito importante, em que talvez seja o maior desafio neste momento que se coloca às zonas costeiras dos Açores, que é, e não só costeiras, que é, todos os interessados têm que perceber que têm que ter um papel mais ativo no processo. Ok? E reconhecendo que os Açores estão
a nível nacional, penso eu, muito à frente, porque tem envolvido os chamados utilizadores desde cedo, já dá bastante tempo atrás em alguns processos, ainda há um longo caminho a percorrer. E eu penso que o longo caminho a percorrer tem sobretudo a ver com isto, com a capacidade que os utilizadores possam vir a ter de se envolverem a fundo nestes processos. Não se chega a irem a reuniões, a expressar a sua opinião sobre se é bom ou sobre se é mau. Não. Tem que se acompanhar os processos de uma forma inclusiva. Tem que se trabalhar em conjunto, portanto, tem que se deixar de passar de reuniões pontuais para reuniões de acompanhamento permanentes, em que as pessoas todas se corresponsabilizem pelo resultado que vier a acontecer, quer ele seja bom, quer ele seja mau. Não é? Porque, na realidade, a grande pergunta aqui é como é que nós gerimos de forma sustentável as atividades. As atividades, não é o ecossistema, é as atividades. Certo, Pedro. E agora passamos um bocadinho para esta parte mais da corresponsabilização. Se calhar introduzir aqui esta pergunta que é um bocadinho mais conceptual. Sobre, realmente é saber isso, se os cientistas, os gestores, os políticos, portanto, os empresários do setor marítimo-turístico, os próprios pescadores, portanto, os usuários do mar, realmente nós estamos todos no mesmo mar, não é? Mas estamos todos no mesmo barco no que diz respeito à conservação e ao futuro do Mar dos Açores. Isto é uma pergunta um bocadinho com a terminologia Covid, mas é verdade, porque às vezes os interesses são semelhantes, mas a maneira de lutar por eles não são o mesmo e o nosso barco às vezes não tem as mesmas características. Bom, é claro que estamos todos no mesmo mar. Se estamos todos no mesmo barco, enfim, como em tudo na vida, surpreendente seria que esta situação fosse radicalmente diferente de tudo o resto na vida e no mundo. Claro que as opiniões são distintas, os envolvimentos são distintos e os interesses também são distintos. E se calhar a capacidade para ver para lá do interesse próprio, em benefício de de um bem público maior, não é? É difícil. Particularmente quando estamos a falar de uma questão que historicamente, não é? Durante séculos, para não dizer milénios, o paradigma foi: o mar não é de ninguém, o mar é de todos, não é? E servia essencialmente para enfim, para ganha-pão de muita gente, ultrapassando essa limitação que em terra existe desde há milénios, não é? Ou pelo menos há séculos no nosso país, que é o acesso à terra e o acesso a recursos. No mar isso não existe. Mas a verdade é que as últimas décadas vieram progressivamente no sentido de alterar esse paradigma. Ou seja, o mar é de todos, mas não para o seu benefício próprio e absoluto. E a verdade é que o paradigma da extração dos recursos vivos, ou seja, da pesca, vive um bocado do benefício próprio e não do benefício comum, não é? No sentido em que é difícil implementar um sistema que tenha como objeto final otimizar a produção para todos, não é? Sem que isso conflitue com o interesse individual de cada um, por exemplo, de cada um que faz pesca. Esse é o grande desafio. E esse desafio é tanto mais aumentado quando recentemente, como eu dizia, temos agora uma série de atividades que não são extrativas e que obviamente conflituam com as atividades extrativas. Quando, por exemplo, como eu dizia, para observar vida marinha é preciso não a pescar, porque senão ela não vai ser tão abundante ou não vai ter tamanhos tão grandes, etc., para tirar grandes fotografias e coisas do género. Portanto, aí temos não só que gerir os conflitos, mas gerir os interesses, não é? Gerir os interesses. E é por isso, volto a dizer, que é tão importante haver uma responsabilização, e essa responsabilização só pode ser feita através de um progressivo, chamemos-lhe assim, de uma progressiva profissionalização destes utilizadores enquanto tal. É claro que eu também gostava muito que nós pudéssemos deixar esta forma complexa e tão legalista de ver as coisas e simplesmente acreditar que o esforço de pesca era o adequado para manter o ecossistema em níveis interessantes, digamos assim, para que toda a gente possa
ter o seu negócio, para que as pessoas possam comer o seu peixe, para que as marítimo-turísticas possam levar o mergulhador e ganhar dinheiro com isso, etc. e tal. Mas, infelizmente, eu por acaso até simpatizo muito com essa visão, não é? E durante anos achei que os Açores podiam ser um exemplo do ponto de vista, enfim, europeu, pelo menos, ou do mundo desenvolvido, nessa perspectiva, mas isso é uma perspectiva um bocado naiva, não é? É uma perspectiva naiva. Nos últimos anos têm-no demonstrado, porque o aumento da capacidade de compra resultou em coisas como o aumento muito grande do número de embarcações da Lúdica, e isso tem um impacto inevitável. Aliás, essa é uma questão importante que nós temos a nível da situação costeira nos Açores, é perceber exatamente qual é o impacto que a Lúdica está a ter nos recursos pesqueiros. É uma queixa recorrente, por exemplo, do setor comercial, da pesca profissional, e até certo ponto inteiramente justificado, porque de facto não há ainda informação sólida para termos uma imagem definida da situação. Ou seja, pode haver bastante mais captura do que aquela que nós julgamos que existe, e portanto ter uma imagem definida é fundamental para todos conseguirem estar no mesmo barco, não é? E como eu dizia, tem que haver... Navegar no mesmo sentido, se calhar. Tem que haver uma responsabilização progressiva. E aqui deixava também um alerta e um apelo, eu tenho dito isto muitas vezes, eu e outras pessoas, em reuniões de utilizadores, etc., que é, os utilizadores têm que se ver cada vez mais como defensores semi-profissionalizados desses interesses. É importantíssimo que haja capacidade dos setores se fazerem representar, não é? E que os representantes tenham capacidade de acompanhar os processos de uma forma, enfim, semi-profissionalizada, como eu dizia, não é? Para que os processos tenham continuidade e que haja a tal acompanhamento dos resultados e para que as decisões sejam tomadas em conjunto para lá do bem próprio e rumo ao bem comum, não é? E pronto, isso depois tem impacto, há de ter o meu impacto na melhoria de situações, como por exemplo a deficiente fiscalização, que também aqui o Roger estava a sinalizar aqui nos comentários, que é verdade, nós sabemos que há deficiências na fiscalização, e que aqui, como em qualquer lado do mundo, há pesca ilegal e não reportada. Isso é um problema, sobretudo, para nós cientistas, é um problema, sobretudo, porque, digamos, enviesa os dados, pois nós não temos a tal imagem nítida de que precisamos para poder dar o melhor apoio à decisão. Decisão essa que deve ser tomada, com certeza, pela administração, mas de uma forma corresponsabilizada com os utilizadores, não é? Eu acho que esse é o rumo que a gente deve tomar e, claramente, em relação às zonas costeiras dos Açores, esse é o desafio. Avançarmos para uma gestão que corresponsabilize todos os utilizadores, todos os interesses. Certo. Estou de acordo e espero mesmo que os próximos tempos tragam boas novas e boas práticas para esta gestão mais partilhada e mais corresponsável. Estamos quase no fim do nosso tempo. Eu ia, se calhar, voltar um bocadinho atrás e voltar um bocadinho mais à parte científica da gestão de recursos marinhos, que é a importância deste conhecimento sobre a movimentação dos peixes no mar, não é? Porque estamos a falar de medidas espaciais, precisamos saber como e onde é que se movem os peixes, e sei que tens trabalho nessa área. E queria-te perguntar um bocadinho sobre que técnicas é que podem ser usadas ou que têm usado e que resultados interessantes na região é que queiras partilhar sobre o estudo do movimento dos peixes no mar. Bom, pronto, essa é uma questão assim muito específica sobre o trabalho que nós e muitos outros colegas por esse mundo fazem. E já agora, e só para justificar porque é que nós gastamos esse dinheiro do contribuinte, não é? Até porque muitas vezes fazemos-lo com recurso a tecnologias que são relativamente caras. Há uma série de razões pelas quais nós fazemos esse tipo de trabalho que tem a ver com saber onde é que eles vão e porquê é que eles vão. Onde, quando e porquê, não é? Mas eu gostava de ligar isso àquilo que nós temos vindo a falar ao longo desta última meia hora. Ora bem, se nós virmos
que, assim, de uma forma muito naive, como eu dizia há bocado, ok? Eu se calhar partilhava só aqui a ecrã só para mostrar aqui um boneco. Um boneco, ora bem, share screen. Não sei se já está partilhado, agora penso que sim. Isto é uma ilustração que foi feita pelo Nuno Brito e Cunha a partir de uma ilustração original da Gonçalo Cabaça, portanto, duas pessoas da área da educação e das ilustrações que nós fomos usar para tentar comunicar alguns conceitos científicos. O que vocês veem aí, esse 1, 2, 3, são 3 processos que têm a ver com os tais potenciais benefícios das reservas para as pescas, não é? O 1, aquela mancha branca representa uma potencial reserva, ou seja, zona de não pesca. Bom, como eu dizia, é mais ou menos intuitivo que ao fim de alguns anos, dependendo da espécie, apareçam mais quantidade de peixe dessa espécie e também maiores, né? Indivíduos maiores, o que vai ter o tal benefício da reprodução. Ora bem, isso só vai acontecer se os peixes todos os dias ficarem tendencialmente dentro dessa reserva. Se eles forem comer ou dormir a outro sítio, no outro lado da ilha, estão expostos à pesca e dificilmente vamos ter este tipo de efeito de reserva, não é? Portanto, uma das coisas que nós fazemos é estudar os movimentos de algumas espécies para tentar perceber qual é o potencial para reservas marinhas. E, claro, não surpreendentemente, isto varia muito em função da espécie, não é? Por exemplo, o mero, a garopa, são espécies altamente residentes e que têm aquilo que a gente chama uma área vital reduzida, que é aquela área que eles precisam, cada peixe precisa todos os dias para fazer as suas coisas. Outras espécies, como sejam, por exemplo, o pargo ou o enxarel, são espécies que já exigem uma quantidade de espaço diário muito maior e, para além do mais, fazem migrações sazonais, que andam de um lado para o outro. Portanto, nós estamos a estabelecer uma reserva de dimensão reduzida, como seja, por exemplo, a zona de não, desculpem, a zona de não pesca que existe atualmente à volta do Monte da Guia, permanente, não é? E sem contar com a pesca ilegal que possa lá existir, é claro que se calhar vai beneficiar ali uma série de meres e garopas e moreias e espécies assim, mas dificilmente vai beneficiar um grande número de enxaréus ou de bicudas ou espécies, ou pargos, que são espécies de maior mobilidade e que precisam de maiores territórios e ainda por cima fazem migrações sazonais. E enfim, depois ainda há outros casos muito mais agudos, como sejam espécies que migram para fora dos Açores e vêm no verão e se juntam numa determinada zona, não é? Para se reproduzir, como por exemplo o peixe-porco ou achamos nós a jamanta, embora a jamanta não seja uma espécie pescada, mas na verdade se calhar até é impactada de outras maneiras, nomeadamente por causa do turismo subaquático, de mergulho, que leva os turistas a ver estas zonas de agregação. Pronto, se isto acontecer, se este acontecer, nós de facto podemos ter os tais benefícios, que é o 2 representa a reprodução dos tais indivíduos grandes dentro da reserva, que depois produzirão larvas. Bom, este é muito mais difícil de provar. Nós, para provarmos isto, o que é que tínhamos que marcar larvas e seguir as larvas e saber se elas se vão depois recrutar em zonas fora das reservas. Bom, este sim é que é uma espécie de santo graal da ciência das reservas marinhas que basicamente ainda ninguém, ou quase ninguém, conseguiu encontrar. É extremamente difícil provar isso por uma série de razões técnicas. O 3 já é mais fácil de provar, porque o 3 diz-nos que, como eu dizia há bocado, se houver já muitos peixes dentro das reservas, e sobretudo naquelas espécies que estão mais dependentes de recursos locais, como sejam, por exemplo, as espécies territoriais, vai haver uma tendência para alguns destes peixes procurarem zonas fora das reservas e estabelecerem os seus territórios em zonas fora das reservas. Pronto, mais uma vez, é fundamental nós estudarmos o movimento para perceber se isto é verdade ou não. Por exemplo, marcando peixes juvenis dentro das reservas que estejam a funcionar e saber se eles vão para fora das reservas tendencialmente mais do que os peixes juvenis fora das reservas
vão para dentro da reserva, porque isso também pode acontecer, não é? Certo. Quando tu falas em marcar peixe, podes só especificar um bocadinho o que é uma marcação de um peixe? Em que é que consiste? A marcação é pôr uma marca qualquer que depois sirva para reconhecer esse peixe através de um método qualquer mais tarde. A forma mais simples de marcar é pôr uma marca qualquer externa, e quando o peixe é apanhado, é recapturado, assim é que é. Pode-se comprovar esse movimento. Mas pronto, esse é um dado limitado, não é? Porque nós só sabemos o ponto de partida e o ponto de chegada, e temos o tempo. Dá dados muito interessantes, e aqui na região isso tem sido feito e continua a ser feito. Por exemplo, os cruzeiros demersais feitos no arquipélago fazem-no de forma rotineira, e é por isso que os pescadores, de forma muito regular, nos reportam essas recapturas. Temos dados importantíssimos, como, por exemplo, gorazes juvenis marcados nas costas das ilhas, que são capturados vários anos depois em montes submarinos. Essa é uma das formas pelas quais nós sabemos que eles migram ao longo da vida das ilhas para os montes submarinos. Mas nós também utilizamos muito tecnologias eletrónicas, essas sim custam um bocadinho mais caras, como sejam as de introduzir dispositivos eletrónicos, normalmente dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga do peixe. São dispositivos que não duram muitos anos. Depois temos que arranjar a maneira de detectar os sons que esses dispositivos produzem para detectar a presença ou a ausência desse peixe. É por isso é que temos data de hidrofones também colocados aí no fundo do mar, e fizemos muito trabalho, quer com peixes costeiros, como aqueles que eu referi, quer com outras espécies, digamos, mais desafiantes para fazer este tipo de trabalho, como o goraz ou até o terne. E também fazemos trabalho com alguns tubarões, são espécies particulares porque são muito sensíveis por causa das suas características de vida, ainda que nos Açores não haja tradição de exploração comercial de lasmo branco, de tubarões, não é? Em grande escala, como noutras zonas do mundo, nem culturalmente, nem industrialmente. São espécies que inspiram cuidado particular, como eu dizia, por causa das suas características de vida, e por isso nós também temos feito um esforço grande para tentar perceber onde é que eles vão, porque é que vão. Então, por isso é que usamos estas técnicas. Também fazemos muita marcação com marcas de satélite. São usadas para espécies que não andam ao pé dos microfones, ou dos hidrofones, desculpem. E, portanto, espécies que migram para fora da região. A gente quer saber para onde é que eles vão. E é assim que sabemos, por exemplo, que os tubarões-baleia que marcámos em Santa Maria em setembro do ano passado, o ano passado foi um ano absolutamente excepcional de tubarões-baleia, foram todos, assim que acabou, enfim, a janela açoriana, atravessaram o Atlântico e foram todos para a zona das Caraíbas e a zona a norte do Amazonas. Aliás, todos não, porque houve um deles que foi para o Golfo da Guiné. Portanto, espécies que fazem migrações de vários milhares de quilómetros dirigidas. Outra espécie, em relação à qual nós sabemos também, porque aplicamos essa tecnologia, são as jamantas. Portanto, são animais que vêm aos Açores com um propósito qualquer. E que certo, Pedro, eu tenho a certeza que podíamos falar nisto o resto da tarde toda. Temos aqui duas perguntas que são mais direcionadas a duas espécies, e eu já agora aproveitava estes últimos, que é o goraz e o cherne. Se pudesses responder. Sim. A pergunta é sobre a sobrepesca e se temos dados suficientes para responder sobre as duas espécies em particular. Bom, o cherne não tanto, mas o goraz é talvez a espécie mais estudada na região, não é? Há muitos trabalhos feitos em diversas áreas do conhecimento, mas infelizmente, e sendo eu cientista, obviamente que a minha resposta é ainda temos muito para saber. Mas hoje em dia já sabemos coisas muito importantes sobre o ciclo de vida do goraz que não sabíamos há vários anos. Olha, por exemplo, através da telemetria que nos mostrou que, de facto, há uma dependência das ilhas para o goraz recrutar, mas depois há uma dependência dos montes submarinos para a grande maioria dos gorazes adultos sobreviverem. E também sabemos outra coisa interessante, que é, aparentemente, os gorazes adultos, uma vez chegados aos montes submarinos, têm uma tendência para residir nesse monte submarino muito maior do que seria de esperar. Isto tem implicações, porque se o goraz é gerido
foi gerido tradicionalmente como um estoque único no Atlântico Nordeste, não é? Por exemplo, pela Comissão Europeia. Se isso já não fazia muito sentido, tendo em consideração os Açores contra a zona europeia, não é? Isso acho que é um bocado de senso comum. Agora, podemos, se calhar, também considerar que dentro dos Açores há unidades operacionais que não estão assim tão interligadas como nós achávamos. E, portanto, se calhar a gestão tem que ter isso em consideração. Quanto às nossas aves de pesca estarem em consonância com as medidas técnicas implementadas para o Goraz. Bom, tem havido... uma coisa é certa, tem havido, eu penso que muito por força da combinação entre o mercado e penso que uma gestão atenta da região, portanto, do setor da região, okay? Do setor da pesca na região, irresponsável, não é irresponsável, é irresponsável, tem havido uma progressiva contenção nas artes de pesca dirigidas às espécies de fundo, e ainda bem que assim é. E eu penso que tem havido progressos na forma como se implementam as medidas de gestão para manter a pesca sustentável. Eu penso que isso é inegável. No entanto, também é inegável que há sinais de pesca intensiva em algumas espécies e que, como quase sempre nestas coisas, as medidas são implementadas um bocado em função das evidências, e as evidências muitas vezes já são algum problema, não é? Portanto, dificilmente se encontrarão setores da vida em que as medidas são implementadas de forma absolutamente precaucionária, já prevendo a eventualidade de problemas que venham a surgir no futuro. Agora não há nenhum. E, portanto, a pesca, obviamente, não foge à regra, não é? Portanto, ainda há coisas que podem ser feitas. Uma delas pode ser a implementação de medidas espaciais para gerir também estes estoques de espécies ditas demersais, como sejam o cherne e como sejam o goraz, como eu disse. Em relação ao cherne, é uma espécie bastante menos conhecida. Na verdade, ainda há uma pergunta existencial sobre o cherne que ainda está por resolver, que é o paradigma em relação ao cherne é que os estoques reprodutores do cherne encontram-se no Atlântico noroeste, ou seja, nas costas norte-americanas. O cherne, como alguns saberão, na sua primeira fase de vida, anda à superfície, debaixo de coisas flutuantes, não é? Tanto de achados. Hoje em dia andam debaixo de bidões de plástico e coisas do género, cada vez mais. E depois chegam ali a uma certa idade e um certo tamanho, cerca de 50 centímetros, e afundam e vão para os fundos, onde então crescem. Ora bem, o paradigma era que o cherne açoriano dependeria desses reprodutores americanos, mas a verdade é que há evidências que apontam no sentido que a história é um bocado mais complexa. Se calhar o cherne açoriano reproduz-se também aqui. O que não sabemos é se os recrutas açorianos vêm da América ou também vêm daqui. Essa história ainda está por contato, ainda há muita investigação a fazer nesse sentido. Mas seguramente, eu penso que o cherne é seguramente a espécie que está na fila para ter medidas de gestão mais conservativas, porque de facto se nós analisarmos as capturas ao longo dos anos têm vindo a decrescer, a ocorrência de indivíduos grandes, não é? Os grandes reprodutores também têm vindo a decrescer. Toda a gente se lembra, eu lembro-me bem, quando cheguei cá no início dos anos 90, daquelas descargas de cherne de 40, 50 quilos, dezenas e dezenas, para não ter centenas de chernes desses, enfim, isso já vai de facto escasseando bastante, não é? Portanto, e estamos a falar de uma das espécies mais valiosas dos Açores e que até certo ponto contribui para orientar a pesca, não é? No entanto, ainda há muita coisa para se saber. Vai continuar com histórias do próximo capítulo. Temos mais uma pergunta e eu acho que enquanto não nos expulsarem a gente vai ficar por aqui. Okay. Acho que as amostragens biológicas são representativas? Bom, são representativas, depende daquilo que quisermos considerar representativo. Vamos lá ver. As amostragens biológicas têm sempre erros. Eu imagino que aqui a Adriana esteja a falar de amostragens biológicas feitas em relação
às descargas de pesca. Bom, uma coisa muito importante que eu penso que também é algo que temos vindo a melhorar, mas que ainda temos de fazer um caminho, em relação ao qual ainda temos de fazer um caminho, é a utilização de observadores nas pescas para fazer essas amostragens biológicas. Essa informação é absolutamente essencial. Hoje em dia, sabemos, há uma série de indicadores populacionais que são muito mais, que são tão importantes como simplesmente olhar para as capturas totais. Saber coisas como, por exemplo, qual é a percentagem de indivíduos grandes na população. Por causa disto que eu vos mostrei em relação a estes efeitos de proteção e por causa da contribuição dos indivíduos grandes, muito grandes, grandes reprodutores para a sustentabilidade da população, nós sabemos agora, esse tipo de informação é fundamental. Claro que essa informação também pode ser dada pelos próprios pescadores. E nós temos, na região, implementados, recente nos últimos anos, programas dos chamados diários de pesca, que tendencialmente têm essa informação. Simplesmente, isso implica um nível, lá está, implica um nível de comprometimento por parte dos profissionais que se calhar nós ainda não temos em muitas situações. Lá chegaremos, isso seria o ideal, não é? Isso seria o ideal. Portanto, esse tipo de amostragens são absolutamente essenciais, quer feitas a bordo, quer feitas em terra. Por exemplo, as amostragens feitas pelo Programa Nacional de Recolha de Dados são absolutamente essenciais porque nos permitem ter os tais baselines, não é? Portanto, as linhas de base em relação a estes indicadores que vão para lá das capturas totais da lota são absolutamente essenciais. Sem essa informação, nós não tínhamos capacidade nenhuma de dizer o que é que fosse sobre o estado real dos estoques, quer de espécies costeiras, quer de espécies não costeiras da região. Claro que há muitas espécies que não são alvo dessa amostragem. Por exemplo, o PNRD tem, se não estou em erro, cerca de 10 espécies em relação à qual faz, fora que não são 10, são 12, em relação à qual faz de forma rotineira a amostragem biológica sólida, digamos assim. Essas espécies são, como poderão compreender, essencialmente as espécies demersais. Ou seja, por exemplo, em relação às espécies costeiras, há uma série de espécies em relação às quais nós não temos essa informação fina. Portanto, depois é muito difícil dizer mas o que é que quis dizer aquele decréscimo de capturas nos últimos anos traduzido nos decréscimos da lota? Não é? E depois ficamos sempre um bocado, ao pé coxinho para poder dar apoio à decisão sobre qual é o estado real dos estoques e, de forma necessária, quais são as medidas que se calhar devem ser implementadas para prevenir um possível crescimento da população ou não. Aqui o Roger. Já podemos continuar? Mais 5 minutos. Aqui o Roger fala do Pico e das lapas do sul do Pico que estão limpas. Bom, curiosamente, nós por acaso temos estado aqui de volta dos dados das lapas no contexto do tal relatório de recursos costeiros que eu falei, e é inegável que os últimos anos mostram um decréscimo. E nós estamos um pouco, como dizer, estamos ainda um pouco à volta da interpretação desse sinal. Como saberão muita gente, houve o tal decréscimo populacional das lapas nos anos 80. Resta saber se estaremos perante um decréscimo populacional semelhante. Porque o que se passou depois desse decréscimo populacional foi que demorou imenso tempo até que as medidas de gestão das lapas que foram implementadas no início dos anos 90 dessem resultado. E foi só já quase em 2007, 2008, para aí que as capturas começaram a recuperar. Sendo que no grupo oriental, aparentemente nunca se conseguiu atingir aquela recuperação populacional que se atingiu de facto nos grupos central e ocidental. E, portanto, a verdade é que depois as capturas subiram e muito, em anos recentes, mas nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, têm vindo a decrescer de forma sustentada. E este é que é o problema. Nos últimos 4, 5 anos têm vindo a decrescer de forma sustentada. E, portanto, há aqui um claro sinal de aviso, sobretudo,
se tivermos em consideração que dois fatores. O primeiro fator é que já houve esse colapso populacional de que eu falei. Isso é um sinal de aviso forte. Ok? E o segundo fator é que, e agora voltando aqui à pergunta da Adriana e da importância dos dados da amostragem biológica, os dados da amostragem biológica são importantes, assim como são importantes todos os dados. E é por isso é que é tão importante nós termos o chamado a pesca ilegal, ou seja, o não reporte das capturas é um problema grave. E nós sabemos que as lapas é um recurso que, tradicionalmente, na região, é daqueles que têm maior não reporte potencial. Toda a gente sabe isso, não é? E, portanto, embora provavelmente esse não reporte tenha diminuído ao longo dos anos, e tê-lo à certeza, ele ainda é considerável. Isso é um problema depois das estimativas. E, portanto, por causa destes dois problemas, se calhar, de facto, há uma abordagem precaucionária que deve ser considerada em relação às lapas. Enfim, as lapas também é um bom exemplo de como, se calhar, a gestão espacial pode ser usada para gerir um recurso que, enfim, a lapa não é uma espécie migratória, quanto nós sabemos, não é? Faz movimentos, lá isso faz, mas não é uma espécie migratória. E de facto, eu penso que se as áreas marinhas protegidas de apanha fossem implementadas de forma absolutamente eficaz, e reparem, as áreas de apanha até configuram uma percentagem bastante razoável do habitat das lapas nos Açores, e existem-nas em todas as ilhas. Portanto, a priori, potencialmente poderiam ser espécies que representavam bem, ou que poderiam beneficiar destes fenómenos que nós aqui temos neste cartoon, não é? neste desenho. Agora, de facto, o fenómeno da captura ilegal, quer dentro das reservas, quer do não reporte depois na lota, é um problema para nós termos uma avaliação realista do grau do problema. De qualquer das formas, as capturas têm vindo a diminuir, e isso é um sinal de preocupação, sobretudo se tivermos em conta o que se passou há umas décadas atrás. E, portanto, é um sinal de aviso para todos nós, sem dúvida. O sinal que vamos ter que terminar por hoje. Já estamos aqui. É muito bom ver o interesse e o diálogo que está aqui e que esperamos que seja para durar. Houve questões, acho que fizemos um bom trabalho em tentando ir respondendo às questões nos comentários. É verdade que houve aqui questões sobre a fiscalização e o cumprimento, portanto, tudo isto vem em consonância com esta necessidade de partilha de gestão e deste conhecimento empírico e conhecimento científico e de conhecimento de meios de gestão irem de mãos dadas, e esperamos que isso seja para continuar, e esperamos também que esta capacidade de associativismo e dos vários setores conseguirem representar e fazer estar presente de uma maneira bastante ativa para, da melhor maneira possível, informar a gestão, de que é disso que se trata, não é? É a junção dos melhores conhecimentos e todo o tipo de informação, mais empírica ou mais científica, dos diferentes usos do mar. E resta-me agradecer a todos a participação, agradecer ao Pedro por esta meia hora que se estendeu quase até a uma hora. E avisar que amanhã o Entre Mares está de volta às 5 da tarde. O tema amanhã é como pode a arte contribuir para a literacia do oceano. O orador é o Jorge Bruno, com moderação de Aurora Ribeiro, às 5 da tarde amanhã aqui. E enviar um abraço a todos e uma continuação de uma ótima tarde. Obrigada. Eu de agradecer a participação aqui destas pessoas que fizeram perguntas e até deram sugestões bastante interessantes. E só reforçar a mensagem final, que a solução é o envolvimento comprometido e responsável dos atores. É aqui que está a chave. O resto são números. E são equações complexas. Mas aquilo que não é complexo é haver um comprometimento progressivo e responsabilizado dos atores. Isso é que não é complexo. É um caminho que nós acho que estamos lentamente a percorrer, mas acho que estou confiante que é um caminho que vai ser percorrido e que é o caminho certo para resolver problemas aparentemente tão difíceis de solucionar, como, por exemplo,
a deficiente fiscalização. É pela responsabilização que vamos lá e não por um estado policial em que qualquer apanhador de lapas tem um polícia à porta para ver se ele apanhou no sítio certo ou não. Exatamente, estamos de acordo. É normalmente uma combinação até a resposta mais eficaz. Exatamente. Obrigada a todos pela participação. Foi uma tarde bem passada. Obrigada.